Um adeus às armas. Parte. Tinamok estava sozinho quando Neia foi vê-lo na manhã seguinte. Ele estava no portão com um cavalo decente, mas não extravagante. Ele usava roupas comuns de viagem, e não carregava nada além de equipamentos simples e comuns, uma bolsa de moedas, ferramentas simples de acampamento, e materiais muito básicos. Você parece diferente. Neia disse com um pequeno sorriso, acenando para ele enquanto se aproximava. Bem, estou sentindo falta de um monte de carroças. Isso pode ter algo a ver com isso. Ele disse com apenas uma pitada de sarcasmo. Talvez sim. Ela respondeu. Ela sorriu, e então seu rosto ficou sério quando ela tirou a viseira, e encontrou o olhar dele. Viajar discretamente pode ser uma boa ideia, mas não é isento de riscos. Então, cuide-se lá fora. Neia disse suavemente. Não tenho muitos amigos, nunca tive, mas não quero perder nenhum de vocês. Ele encontrou os olhos daquela que havia feito um dragão tremer, e não sentiu medo. Tem sido uma jornada, e tanto para todos nós, mas aconteça o que acontecer, não me arrependo, e sejamos honestos, você corre um risco maior do que eu. Sua voz era calorosa, e também orgulhosa. Tem sido incrível. Pensar que tudo começou com uma simples missão comercial. Ela suspirou quase feliz. Grandes eventos de pequenas causas, amizades preciosas de grandes eventos. Ele disse, e desceu do cavalo. Eu pagarei todos os custos que você incorreu por minha causa. Ela disse gentilmente. O que você fez com aquele meu tio idiota é bom o suficiente, sem falar em todo o resto, e quer saber. Depois que tudo isso acabar, acho que conseguirei alguns bons negócios negociando com os elfos libertos, então. Chame tudo isso de o maior investimento de longo prazo da minha carreira, e estamos empatados. Ele disse com um sorriso conhecedor. Neia riu. Sempre um comerciante, não é? Com certeza. Ele disse com uma piscadela. Para onde você irá a partir daqui? Neia perguntou. Gostaria de saber onde encontrar você, para que possamos tomar uma bebida depois de tudo isso. Ela perguntou. Ele coçou o queixo, e desviou o olhar por um momento. Suponho que poderia ir para casa, para minha esposa, mas depois de toda a paz e tranquilidade que tivemos nos últimos meses, todo aquele barulho em casa pode me afetar. Ele piscou para ela enquanto dizia isso, e Neia deu um tapa de brincadeira em seu braço. Cuidado, ou quando eu a conhecer posso contar a ela que você disse isso. Ela piscou por sua vez. Claro que posso esquecer se você pagar a primeira rodada na próxima vez que te ver. Agora, quem é um comerciante? Ele perguntou com uma risada calorosa. Mas, falando sério, acho que vou para minha casa de campo. Fica ao norte de Oburns, na floresta, não é um lugar grande, poucas pessoas sabem que eu o tenho. É meu pequeno refúgio particular. Vou para lá, levarei minha esposa, e passaremos algumas semanas ou meses lá até que a guerra aqui acabe. Depois disso, enviarei uma carta para você, e combinarei um encontro com você onde tudo isso começou, no portão da capital. É um encontro. Neia disse com um amplo sorriso. Não diga à minha esposa que você chamou assim. Ele riu. E não vou contar às Cana que você também fez isso. Agora há uma barganha de comerciante, todos ganham. Ela disse com um aceno entusiasmado, que ele imitou. Então, e seus outros comerciantes? Ela perguntou a ele. Eles estão hospedados aqui, são desconhecidos, e é muito fácil para eles se misturarem à população, todos nós pareceríamos suspeitos se partíssemos juntos. Então eles sugeriram que eu saísse para que meu isolamento servisse como uma espécie de disfarce. Apenas mais um viajante um pouco acima do peso. Ele disse, e deu um tapinha em sua ampla barriga com uma risada. Bem, fique bem alimentado, e seguro, ok? Não vou mais te atrasar, vá em frente. Neia disse, então espontaneamente ela se aproximou, e o abraçou. Ele ficou surpreso, ela não era uma pessoa afetuosa em muitos aspectos, mas ele não estava infeliz. Ele retribuiu o abraço. Obrigado por tudo. Eles disseram em uníssono, riram mais uma vez, e então ele montou novamente em seu cavalo antes de sair pelo portão. Eles acenaram um para o outro, e Neia se virou, e voltou para falar com a rainha Calca. Quanto mais cedo recebessem uma resposta do sacerdote dos deuses antigos, mais felizes ambos ficariam. Kami Miyako. Raymond jogou o documento na câmara do conselho. Bem,
Ele perguntou. O que fazemos sobre isso? Ele perguntou. Fazer o quê? Dominique perguntou com aborrecimento. Raymond suspirou. Poder absoluto, e você não lê relatórios. Dominique ficou vermelho. Basta falar. Ele disse, e deixou de lado o que estava escrevendo. Temos infiltrados. Raymond disse. Não. Dominique disse com uma carranca. Sim, e não finja estar surpreso. O rei feiticeiro matou toda a nossa operação de inteligência. Os únicos que sobraram são o corpo paramilitar do Agante, e eles têm estado principalmente ocupados impedindo os elfos negros de atacar nossas gargantas, mas ei, boas notícias sobre isso. Raymond retrucou. Qual é? Perguntou Dominique. Ah, alguns dos Agante foram capturados, e o resto está fugindo das planícies. Portanto, eles estão livres para conduzir operações em outros lugares agora. Acho que eles podem agir no lugar de todos os nossos agentes de inteligência mortos. Raymond disse sarcasticamente. Eu não vi esse relatório. Dominique disse, com o rosto vermelho. Isso não é culpa sua, pelo menos, acabou de chegar esta manhã junto com estes sobre-infiltrados. Olha, precisamos de segurança extra na cidade, porque qualquer infiltrado que possa haver, virá aqui. Agora, no que diz respeito aos elfos negros, há um novo clã sobre eles, seu nome é Shindai, e ele uniu as tribos. Adivinha o que ele monta? Raymond perguntou. O que? Dominique perguntou com pavor. Cavalos mortos-vivos. Eles os chamam de cavalos das planícies eternas. Conhecemos alguém que lide com a criação de seres mortos-vivos? Raymond perguntou sarcasticamente. Caramba! Dominique disse, cerrando os dentes. Se as finanças forem um problema, poderíamos tributar os bordéis e os traficantes de escravos. Berenice sugeriu hesitantemente. Não, já consideramos isso. Yvon respondeu. Eles doam muito para os templos, e os templos ajudam a espalhar nossa mensagem. Portanto, taxe os templos. Ginedine sugeriu enquanto ele se sentava. Desculpe por chegar um pouco atrasado, tive um problema com escravos, tive que cuidar disso. Ele disse com uma expressão fria. Raymond suspirou mentalmente de alívio, ele sabia o que isso significava. Não podemos tributar os templos, eles fazem o trabalho dos deuses, e ajudam a manter as pessoas calmas. Maximilian disse com aborrecimento. Bem, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Yvon apontou. Dominique parecia cansado. Já temos um infiltrado, embora o inquisidor me diga que ele insiste que é inocente. É lógico que existem outros. Quando o Agante voltar, peça aos poucos agentes de inteligência sobreviventes que os informem, e depois comece a enviá-los para outras cidades. Aumentaremos o orçamento para eles, retirando parte do orçamento para obras públicas. Isso pode funcionar. Raymond admitiu cordialmente. Mas há outra coisa que podemos fazer. Ele disse. O que? Perguntou Dominique. A percentagem de escravos nesta cidade é bastante elevada em relação à população. Poderíamos reduzir os nossos riscos de segurança e aumentar a produtividade se licenciássemos algumas empresas para iniciarem explorações agrícolas e outros locais de produção fora da cidade. As empresas cultivam alimentos ou fabricam armas, e assim por diante. Torne-as responsáveis pela sua própria segurança, então os alimentos podem ser vendidos ou dados ao público para aliviar as suas preocupações e compensar o aumento dos custos de segurança dentro da própria cidade. Raymond disse razoavelmente. Isso não é realmente uma má ideia. Yvon disse pensativo. Vamos redigir os detalhes, depois começarei a selecionar as empresas hoje. Dominique disse com um sorriso que, para Raymond, passou a simbolizar o próprio mal. Floresta, oeste de Carra, capital do sul do Reino Sagrado. Então, e os sobreviventes do bando de Gustav conseguiram se reunir nas profundezas da floresta. Eles seriam difíceis de perseguir, e pelo menos por enquanto, os nobres do sul não seriam capazes de fazê-lo, já que só tinham montarias vivas que foram montadas até a exaustão, enquanto então, e os sobreviventes tinham montarias mortas-vivas que nunca se cansariam. O que fazemos agora? Então perguntou amargamente. Hilda encolheu os ombros. Irmão, se eu tivesse alguma ideia, você a conheceria. Gustav. Dane-se. Não acredito que ele está morto. A voz de Intan ficou magoada quando o impacto da morte de seu amigo começou a atingir o alvo. Ele se virou, e deu um soco em uma árvore. Ela rachou,
e caiu sob o poder de sua força vampírica. Eu sei, mas os problemas dele acabaram, agora temos que lidar com os nossos. Hilda disse de forma prática. Seus problemas acabaram. Então virou-se para ela com raiva. Ele acabou de morrer por nós. Pelo menos fale dele com respeito. Hilda manteve o rosto neutro. Eu o respeitei, e o respeito. Mas permanece o fato de que ele está morto, e ainda temos um trabalho a fazer. Sim, isso é o que ele iria querer. Então disse, forçando-se a se acalmar. Quantos temos conosco? Ele perguntou. Poucos minutos depois de terminar de contar suas forças, ela voltou para onde ele a esperava. Temos 500. Pode haver mais entre os bandos mais espalhados, mas temos apenas 500 aqui. Hilda respondeu. Não é muito, mas isso não significa que eles vão desistir, e esperamos que não. Então disse, mostrando suas presas. Concordo. Enquanto eles tiverem uma escritura nos caçando, eles não estarão no norte, então você tem um plano? Ela perguntou. Começa a se formar. Ele disse. Passei muito tempo com Gustav, o homem pode ter sido um paladino, todo honrado, e brandindo espadas, mas ele também era um pensador, e dependia muito de engano e desorientação. Aprendi um pouco com ele, e acho que podemos manter o foco aqui, mesmo com nossos números minúsculos. Então disse com firmeza. E como você planeja fazer isso? Ela perguntou com as mãos nos quadris. Eu vou descobrir. Ele disse simplesmente. Como eu disse, tenho o início de uma ideia. É melhor que seja bom. Ela disse com firmeza. Será? Ele disse. Basta ver a disposição dos soldados restantes, tenho que pensar bem sobre isso. Naquela noite, enquanto ele liderava suas forças restantes para fora da floresta, e cavalgavam em direção a uma pequena cidade, ele explicou seu plano para eles. Eles protegeram suas montarias além das muralhas, e chegaram lentamente, 2, e assim por diante, para evitar suspeitas, e então, as chamas foram vistas. Em número de 501, eles atearam fogo por toda a cidade, e gritaram alertando sobre o ataque inimigo. As pessoas saíram correndo de suas casas com medo e pânico, suas poucas centenas gritaram avisos sobre 10.000 soldados vindo em sua direção, e permitiram que o terror penetrasse nos corações, e na imaginação da população. A guarda da cidade lutou durante a noite. Eram menos de 3.000, e o caos repentino, combinado com fogo e escuridão, os tornou presas fáceis para a pequena força preparada. Em poucas horas, ele os fez retirar-se enquanto ele e sua irmã abriam caminho pela casa do nobre menor que governava a cidade. Para um par de vampiros veteranos de combate, alguns guardas domésticos de experiência limitada, aterrorizados por suas vidas, e pegos desprevenidos, não eram nada com que se preocupar. Os irmãos o encontraram chocado, acordado, e em estado de terror enquanto arrombavam a porta de sua corte, despedaçando-a, e entrando como se fossem donos do lugar, o que eles efetivamente se tornaram, até onde ele sabia. Então assumiu sua expressão mais arrogante, e sua irmã, com seus traços delicados, nobres e belos, fez o mesmo. A corte era bastante agradável, rica, embora não luxuosa, e o nobre menor, nada mais que um marquês, era um homem mais velho, na casa dos 50. Ele tinha uma barba bem aparada que ainda não estava totalmente grisalha, e seu queixo forte e rosto firme indicavam uma boa constituição para sua idade. No entanto, ninguém parecia tão digno em suas roupas de dormir, e ele não era exceção. Ele tinha apenas 2 guardas com ele, que atacaram o par de vampiros assim que eles entraram, apenas para os irmãos quebrarem rapidamente seus pescoços, e empurrá-los para o lado em direções opostas. Eu sou o general então. Tenho 20.000 soldados prontos para arrasar esta cidade se você não se render. Ele disse superficialmente. Ele não vai fazer isso, irmão. Hilda disse com uma risadinha. Você sabe como são esses nobres do sul, eles preferem acabar com suas vidas como aqueles que perderam sua cidade, e serem lembrados por sua incompetência abjeta, do que viver e trabalhar duro para consertar suas reputações. Ela riu, e pegou o braço de Intan enquanto eles se aproximavam. Intan mentalmente queria enfrentar a palma da mão dela, Hilda sempre foi propensa a exagerar nas coisas. Mas o espectro de tal legado atingiu o marquês, e ele congelou, olhando para eles com horror. Renda-se, e a única coisa que exigiremos são os suprimentos que você iria enviar para o norte. Você pode até alegar que nos expulsou da cidade.
Recuse, e meus 20.000 destruirão todo o lugar para obter esses suprimentos. Não devemos fazer isso. Mas acidentes acontecem, e você não estará vivo para reclamar. Ele fechou os olhos, e riu enquanto ignorava a ameaça, como se estivesse dispensando-a. O nobre cerrou os dentes, e tremeu de raiva. Tudo bem. Poupe esta cidade, e farei o que você pedir. Ele disse com ódio. Vou ordenar a retirada então. Então disse, e pegou uma buzina. Ele então foi até uma janela próxima, e soprou 3 vezes. Ah, bom, hoje é seu dia de sorte, você vê isso. Então disse enquanto apontava para a janela. O nobre aproximou-se hesitante, e temeroso. As fogueiras iluminaram a noite. O que? Você está queimando a floresta? Ele perguntou incrédulo. Não, são sinais de fogo, o resto do exército está reconhecendo a ordem de retirada, e lá embaixo, está um pequeno fragmento das minhas forças saindo da cidade. Ele disse presunçosamente. Você chama centenas de minúsculo fragmento? O nobre engasgou. Bem, quando você tem 20.000, algumas centenas não são nada. Hilda encolheu os ombros. Vou esperar com você até de manhã, meu exército estará monitorando tudo, desde a floresta onde montamos acampamento. Sua cidade é refém da minha segurança, e da minha irmã até que eu veja todos os suprimentos que você pretendia enviar para o norte, queimados ou destruídos. Então disse, olhando friamente para o nobre trêmulo, ele mostrou suas presas de vampiro com satisfação selvagem, algo imitado por sua irmã que se inclinou, e colocou um dedo sob o queixo do senhor, inclinando seu olhar para baixo para encontrar os olhos dela. Tente nos trair, esconda qualquer coisa, e eu vou transformá-lo, e deixá-lo aqui. Você sabe o que eles fazem com nossa espécie, e nós sabemos o quanto você gosta de fogo. Eles vão presumir que você foi um colaborador secreto do nosso lado. Eles vão presumir que você sempre foi um de nós, e que este foi apenas um grande plano para o qual você estava preparado, e então eles vão queimar sua carne morta até virar cinzas. Ela disse com uma voz quase sombria. Hilda, não brinque com a sua comida, ele provavelmente já pensou nisso, só ser humano não o torna estúpido, você sabe. Então disse casualmente. Todos vocês morrerão por isso. Ele disse com ódio, mas baixou o olhar novamente. Na manhã seguinte, a cidade estava avaliando os danos, que não foram tão graves quanto se pensava. Os guardas que sobreviveram estavam olhando feio para então, e sua irmã enquanto estavam na praça da cidade. Eles queriam muito agir, atacar, desembainhar a espada ou nivelar a lança ou até mesmo atirar uma pedra. Mas a sua cidade era agora refém de uma força muito superior. As muitas colunas de fumaça que vinham da floresta falavam de milhares, e milhares de fogueiras, e ninguém queria que sua cidade fosse destruída. Então ali na praça se formou uma montanha de mantimentos, grãos, carnes salgadas, peças de madeira, ferramentas, armaduras, armas, papel, remédios, poções, tudo o que um exército precisava. Um punhado de magos da cidade avançou relutantemente, eles olharam para então, e Hilda com ódio, mas o par de vampiros parecia apenas uma combinação de presunçoso e entediado. Vá em frente, vá em frente. Se eu não sair daqui na próxima hora, eles voltarão, e não espere que respondam bem a alguma ofensa contra qualquer um de nós. Ele disse com um tom muito pronunciado e ameaçador. Os magos cerraram as mandíbulas em frustração, mas o nobre deu um aceno de cabeça derrotado, e o fogo disparou das mãos dos magos, a armadura derreteu, a comida, a madeira virou cinzas, o papel praticamente desapareceu, tudo o que havia sido compilado para enviar para o norte foi reduzido à inutilidade. Então, Hilda sorriram enquanto a fumaça subia no centro da cidade. Obrigado pela sua cooperação. Ele disse enigmaticamente, então se virou, e saiu direto pelo portão aberto. Tchau, tchau, até breve. Hilda deu um aceno brincalhão enquanto corria atrás do irmão. Quando já estavam bem além dos muros, e quase de volta à floresta, Hilda finalmente falou com ele. Não fiquei desapontada, irmão. Muito bem. Gustav ficaria impressionado. Ela disse seriamente. Obrigado, mas temos que seguir em frente. Não demorará muito para que a notícia dos 20.000 sobreviventes se espalhe daqui, eles provavelmente enviarão um investigador, mas a essa altura os rumores de que somos muitos, terão sido firmemente estabelecidos na mente das pessoas como um fato, graças a todo o caos da noite passada.
No entanto, mesmo que suspeitem de alguma coisa, nunca admitirão que destruíram todos aqueles suprimentos porque foram enganados. Eles preferem estar mortos do que ser vistos pelos outros como tolos. Então disse com confiança: Concordo, agora vamos em frente, temos muito trabalho a fazer para evacuar nosso acampamento. Ela disse com um sorriso brincalhão.